de manhã cedo, a Quest publicou essa pesquisa mostrando uma insatisfação generalizada com a figura do presidente Lula, né, não exatamente com o governo, porque eles aprovam Galípolo, por exemplo. E curiosamente ou não, né, tem uma outra insatisfação aí, aliás, tem uma outra posição do mercado, que é um carinho muito especial pelo Tarcísio, assim, na ideia de colocá-lo, né, numa corrida eleitoral em 2026. Uma cara de campanha, né, Florestan? É interessante porque essa Quest aí, fazendo pesquisa com o mercado financeiro, né, com os especuladores. Ouviram, 103, acho, que empresas de investimento, né, na área financeira, e certamente deve ser um grupo aí seleto de, pessoas que ganham dinheiro especulando, umas 500 pessoas no máximo, se trata, né. E essa pesquisa, indica que, esse pessoal quer todo o dinheiro e toda a economia focada para os lucros deles. E é interessante porque a gente sabe que muitas empresas de comunicação estão nas mãos justamente de setores desse mercado, né. Então eles fazem a pesquisa, contra o presidente Lula, desqualificando o trabalho dele na área econômica, né, e eu pergunto: "Por que que não ouviram os empresários da indústria?", né, da indústria automobilística, por exemplo, né, por que que não ouviram as pessoas do comércio, né? Por que que só o mercado financeiro interessa para o Brasil? O mercado financeiro não produz nada, né? Ele só garante mais recursos em cima de juros e de especulação com o dólar e com a Bolsa de Valores. Aliás, estão felizes com o Galípolo porque ele está mantendo aquilo que foi programado pelo Roberto Campos, dando esse aumento que não deveria estar ocorrendo, na minha opinião, de 1%, mas acho que querem acalmar o tal do mercado que tem na mão esse poder de comunicação fantástico. E eles já, na mesma pesquisa, já encaixam o Tarcísio como o candidato mais forte e com mais chances de ser eleito presidente da república e tal. Ou seja, é campanha política sim, né, clara e desavergonhada e, que é publicada ali nos grandes sites corporativos, como o G1. Mas o que é interessante nisso tudo é que esse pessoal é contra, por exemplo, a isenção do imposto de renda, né, porque isso vai aumentar os gastos do governo em 24 bilhões de reais, né. E eu pergunto para vocês, e a desoneração da folha de pagamento que custa quase 30 bilhões e eles não falam nada? Aliás, falam para ser preservado, né. Quando o dinheiro é para eles, né, os 30 bilhões, está tudo certo, não vai fazer falta para o orçamento. Mas quando é para os de baixo da pirâmide, isso é um problema, isso é inflacionário, isso vai criar problemas, sérios de aumento do consumo, né, o governo vai ter que tirar esse dinheiro, dos mais ricos. Bom, excelente notícia essa pesquisa. Não podia ser melhor a notícia trazida por esses números. Significa que os ricos estão com a oposição ao Lula. A Faria Lima, né, essa pesquisa é sobre a Faria Lima, né, é com os investidores, os bancos de investimentos, os bancos comerciais, né, e ela anuncia uma preferência muito grande pela derrota do presidente Lula em 2026, não é. Então, excelente notícia. Novamente vamos enquadrar a eleição da seguinte maneira: o candidato dos pobres, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o candidato, seja quem for, dos ricos, da Faria Lima, dos poderosos, dos egoístas, dos bilionários. O PT já ganhou várias eleições assim, viu, gente? Só queria avisar aí, como diria o presidente Temer, o ex-presidente Temer, o golpista, é preciso manter isso daí, é desse jeito que tem que ficar. É essa a nossa configuração. Certo? Os pobres beneficiados por isenção do imposto de renda, e os ricos do lado de lá, prejudicados ou penalizados ou gravados por impostos, que eles precisam pagar como o restante da população brasileira paga. É desse jeito que tem que ficar. Excelente notícia essa pesquisa. Vale a pena talvez questionar um outro lado, a sequência, né, a profusão de pesquisas, todas sobre o mesmo tema, e e elas parecem querer afirmar uma espécie de, imagem geral de que o governo está desaprovado, de que ele está enfraquecido, de que ele não tem apoio da população. Mas não é uma vez nem 2, é toda semana, precisa renovar com novas pesquisas, repisando no mesmo assunto, no mesmo tema, gente. Seja com qualquer nicho de pesquisados. Faria Lima, toda hora, não é, mas também com a população em geral, às vezes com alguma amostra estadual,
O fato é que precisa passar essa mensagem o tempo todo. A desaprovação está crescendo, o governo tem a antipatia da população. Muitas vezes as pessoas nem questionam muito bem se é um nicho da Faria Lima ou se é a população em geral. Enfim, o que importa é pautar. Pesquisa hoje em dia tem uma grande importância, que elas deixaram de ser aferição de uma opinião da população para pautar o noticiário. Elas são feitas para trazer sempre esse mesmo discurso, essa mesma avaliação. Então, por isso que elas também são repetidas, porque é necessário martelar sobre a população e na mídia a mesma notícia. O governo está fraco, é preciso mudar o governo, é preciso ter reforma, é preciso mudar tudo, e o presidente Lula não vai bem. Essa questão, então, é a razão de ser, raison d'être, como diriam os franceses, da existência dessas pesquisas nesse volume, nessa profusão. Então, olho vivo, porque tem causada por trás de tanta pesquisa aí. E quem está pagando essas pesquisas quer firmar essa imagem, transformando a aferição em criadora de fatos. A pesquisa vira a própria notícia, a própria razão de ser, como eu disse, é justamente essa redundância ociosa, mas importante do ponto de vista da consolidação de uma imagem. Em pese de uma realidade que ela está constatada, mas essa repetição, essa insistência, nós tivemos semanas que era dia sim e outro também, com pesquisas sempre super desfavoráveis ao governo, que geravam manchetes, né, dos grandes jornais nacionais e editorias políticas das rádios e televisões dos grupos monopólicos de comunicação do Brasil. Essa pesquisa de hoje, na minha opinião, ela ultrapassa todos os limites. Ela tem uma desonestidade técnica, né, profunda, e ela jamais deveria ter sido publicada ou dada a ela esta publicidade, porque ela é muito desonesta, né, e um instrumento muito vil, né, de uma vilania política usada pelo mercado contra o governo. Observe, são 106 maiores agentes do mercado financeiro em São Paulo e Rio de Janeiro. Está descrita exatamente desta forma, 106. 106 que, portanto, revela uma amostra monolítica. Ela é composta por um conjunto de pessoas que tem uma cosmovisão muito semelhante e que defendem interesses idênticos. Não por acaso, o resultado dessa pesquisa é que dá quase 100% de desaprovação do governo. O índice mais benigno para o governo é 88% de que acham que o governo Lula está errado. Mas mais de 90% entende, né, que a economia vai piorar. Do ponto de vista metodológico, né, que é escandaloso. É inaceitável que o Instituto de Pesquisa que se propõe à seriedade faça isso. É a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, para não ser bairrista aqui, mas se fizéssemos uma pesquisa com uma torcida do Palmeiras, não vou nem falar da torcida do Palmeiras, porque é tão reduzido essa amostra deles, falar da diretoria do Palmeiras e perguntasse para os diretores e as diretoras do Palmeiras o que eles pensam a respeito, né, do Corinthians. É isso que essa pesquisa fez. É evidente que ia chegar nesse resultado.